Acompanhe agora mais uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Por favor, abra sua Bíblia, a palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18. Estamos na campanha Carta de Afronta. Já já nós vamos levantar um clamor para esta afronta cair por terra, para essa afronta ser cessada. Segundo livro dos Reis, capítulo 18 e o versículo 36. Tem uma lição especial para aprendermos hoje aqui, amados. Todos nós estamos sujeitos a aprender, né? A palavra de Deus nos ensina muito. E aqui tem um ensinamento muito, muito importante para nós. Segundo Reis, capítulo 18 e o versículo 36. Quem já achou, diga amém. Diz assim a palavra: porém, calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Havia um mandado do rei. Qual foi a ordem que o rei deu? O rei já sabia. O rei já imaginava que a afronta viria. Aí o rei deu ordem para todo o povo, para os seus oficiais, para todo o seu exército, dizendo: olha, quando vocês começarem a ouvir as palavras de afronta, não debatem, vocês não vão debater, não vão discutir. E o que ele manda o povo fazer não é fácil, né, irmão? Em outras palavras, o que é que ele está mandando o povo fazer? Aguentar calado. Aguentar sem falar. Diga comigo: ouvir e não responder. Será que você consegue? E se eu te disser que o Espírito Santo vai te ajudar? Vamos ler todos juntos? Eu leio e você repete. Vamos lá. Porém, calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Amém? Feche os teus olhos por um momento. Ainda não aplaude, não. Vamos fazer uma oração primeiro. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, exaltado seja o teu nome, glorificado seja. Queremos, Senhor, neste dia, que o Senhor nos ensine pela tua palavra. Porém, Senhor, ainda que o homem tente repassar a mensagem, se o teu Espírito não for conosco, de nada adiantaria. Então que o Espírito Santo agora tenha o poder e autonomia para abusar, para tomar, para usar os lábios do mensageiro e também para tomar os ouvidos e o coração de cada ouvinte desta palavra, pois mesmo a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então fale, Senhor, e não te cales. O Senhor pode falar, nos calaremos para que o Senhor fale. E, Senhor, tudo que o rei ordenar, assim faremos. Então o Senhor é o nosso rei, portanto, assim queremos ouvir a tua palavra e aprender com ela. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Agora sim podes ocupar as mãos e aplaudir a palavra do Senhor. Aplaudir a palavra de Deus. Aplaude da glória. Oh, glória. Sente-se, por favor. O povo do Glória veio nesse culto, não?
Hoje vieram tudo de manhã, Kelly. O povo do Glória veio tudo de manhã? Veio bastante de manhã? Ah, então tá bom. Amados, o título desta mensagem, e eu me sinto muito feliz cada vez que prego. Confesso a você que esta mensagem eu já a preguei em outras igrejas, em outros lugares, mas eu tenho esta mensagem como uma mensagem muito pessoal e original, por até então não ter ouvido pregações com esse tema, com esse título. Diga comigo: o porta-voz do inimigo. A palavra de Deus nos mostra que após Ezequias dar o ouro e a prata para o rei da Síria, numa tentativa de determinar a paz, infelizmente a paz não veio. Porque a nossa vida é assim, né? Se dependesse de nós, nós teríamos paz ou viveríamos em guerra. Se depender de quem é de Deus, amados, não haveria guerra, não haveria discussão, só haveria paz. Mas infelizmente nem todos querem viver e estar em paz. Quando Ezequias, numa tentativa de exercer a paz, ele vai entrar no seu tesouro particular, pegar o ouro e prata que ele tem, até que ele descobre que o ouro e a prata que ele tem não são suficientes. Então Ezequias entra na casa do Senhor, pega o ouro e a prata das portas da casa do Senhor e entrega para o rei, numa tentativa de ter a paz, mas a paz não vem. O capítulo 18 e o versículo de número 17, a palavra de Deus diz que logo após ele ter dado o ouro e a prata, contudo, enviou o rei da Síria a Tartã, a Rabsaris e a Rabsaqué de Laquis, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém, e subindo eles pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Olha só o que está acontecendo. Esses 3 cabeças do exército da Síria, mais um exército gigantesco atrás deles, pararam bem na beira de um lago, de uma piscina que tinha na porta da cidade, e começaram a gritar: Ezequias! Só que o Ezequias não saiu. Os que saíram, como diz o versículo 18, foram Eliaquim, o filho de Ilquias, que era mordomo do rei, Sebna, o escrivão, e o Joá, o filho de Asaf, o chanceler. O escrivão, inclusive, cada palavra que iam dizendo, o escrivão ia registrando. E ali, ao pé daquele aqueduto de uma piscina superior, o versículo 19 diz: e Rabsaqué lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Por que eu considero e chamo esse homem Rabsaqué como porta-voz? Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas inclusive, por exemplo, provavelmente, sinceramente, eu não sei o nome, não sei quem exerce esse cargo, mas provavelmente o presidente Lula, hoje que é presidente do Brasil, possivelmente ele tem alguém que exerça dentro do governo um cargo chamado porta-voz da presidência. O que faz o porta-voz da presidência? Em algum momento em que o presidente precisar fazer algum tipo de anúncio, e tendo o presidente algum problema e não podendo fazer, quem é que ele manda ir? O porta-voz. Só que o porta-voz, ele fala aquilo que ele quer
ou aquilo que o seu Senhor está mandando? Quando esse homem chamado Rabsaque aparece, ele mesmo vai dizer: diga a Ezequias que assim diz o grande rei, o rei da Síria. O que esse homem está nos demonstrando? Eu não estou falando as minhas palavras, mas eu estou falando aquilo que aquele que me governa, aquele que manda em mim, está mandando. Você já viu, provavelmente já tenha visto, aquele chamado boneco de ventríloco, que é um homem que movimenta com uma das mãos o boneco, mas a criança que passa ali, ela acha porque acha que quem está falando, mas na verdade quem é que está falando? O boneco mexe a boca, mas de onde sai o som da voz? O que eu quero que você compreenda dentro desta mensagem? Existem pessoas que são porta-voz do inimigo. Tem gente que é porta-voz do diabo. Você vê, é a boca da pessoa que mexe. Talvez você consiga até ouvir o som e o timbre da voz da pessoa, mas as palavras que estão saindo dali não são delas próprias. Ela não fala por ela. Até porque, talvez se essa pessoa soubesse a profundeza das palavras, ou a força das palavras, ou o que as palavras podem provocar em alguém, talvez ela em sã consciência não as falaria. Mas como ela está como um boneco de ventríloco sentada no colo do diabo, o diabo mexe a boca dela e apenas ela permite ser usada. É a pessoa, como diz no linguajar crentez, é a pessoa que empresta a boca para o diabo. É aquela pessoa que se levanta contra a tua vida e começa a falar um monte de asneira. É aquela pessoa que se levanta para fazer calúnia contra você, acusação contra a tua vida. É a pessoa que se levanta no trabalho para tentar puxar o teu tapete. É a pessoa que fica na internet jogando indireta para você. Só que aí, o que nós precisamos entender com esta palavra? O Ezequias, inteligentemente, porque ele é um rei e ele também tem o seu porta-voz, ele sabe que o rei da Síria não vai vir pessoalmente, ele não vai aparecer ele mesmo, ele vai enviar alguém para falar em nome dele. Então entenda essa mensagem: o diabo não vai aparecer para você dizendo: ei, eu sou o diabo, vim aqui para te atentar. Não, ele vai aparecer para você escondido na figura de uma sogra, de uma cunhada, de um genro, por que não? Porque tem genro que é só o diabo na vida dele mesmo, né? Nem todo genro é uma bênção assim como eu, confesso a você. Olha, talvez eu profetizo que você encontre um genro tão abençoado como eu, viu, mãe? Minha sogra me ama, graças a Deus. Mas agora que eu entreguei a vida para Jesus, porque antes, como eu emprestava minha boca para o diabo, como Satanás me usava para provocar a velhinha, para cutucar ela, e olha, ali é onça, gente, cutucou, o negócio fica feio, ali a mulher é braba. Irmãos, é uma coisa que acontece na vida de todo mundo. Minha sogra, por exemplo, estava contando lá, meu cunhado falando esses dias, de uma vizinha, que a mulher, olha só, você é vizinho de terreno, aí você levanta o muro da tua casa aqui, aí ela está lá do lado, aí você precisa fazer o quê? O acabamento do lado de fora, fazer rebocar a parede para ficar bonitinho. O que você vai fazer? Você vai lá no teu vizinho e fala: ô vizinho, eu preciso rebocar minha parede lá, aqui não vai entrar ninguém não. Fala: meu Deus do céu, que ruindade. E quantos anos fazem isso já? Mais de 20 anos, né? E não tem jeito. Porque tem vizinho que gosta de provocar, gosta de encrenca. Tem vizinho que é uma maravilha, né? Você vai lá e pede um arroz, pede um copo de açúcar, mas tem vizinho que gosta de dar lugar para o diabo. Meu Deus do céu. Às vezes é um som alto danado logo de manhã.
Às vezes são aquelas festas que não acabam mais nunca, é um barulho, é uma fancaiada danada com palavrão, é uma bebidaiada e você fica ali. E a vontade que te dá é fazer o quê? Ah, mas eu vou lá. A vontade que te dá quando a pessoa vai lá na internet, começa a te dar indireta, a vontade que dá é você fazer o quê? Ah, eu vou responder. Só que o rei, sabendo de tudo que ia acontecer, vamos ler aqui o versículo 19, diga comigo, porta-voz do inimigo. E Rabsaque lhes disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém palavra de lábios é, há conselho e poder para a guerra, porém, pois, em que pois agora confias, que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, ao rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes ter cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores dos servos de meu senhor? Porém tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, eu subi porventura sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Olha só o que o porta-voz do inimigo está dizendo, foi o teu próprio Deus que me mandou te destruir. Então disseram Eliaquim, o filho de Uquias, e Sebna, e Joá, e a Rabsaque, rogamos-te que lhes fales a teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaque lhes disse, porventura mandou-me meu senhor só a ti, ao Senhor e a ti, para não falar estas palavras? E não antes aos homens do em cima do muro, para que juntamente convosco comam seu esterco e bebam a sua urina? Meu Deus do céu, misericórdia, irmãos, olha o tamanho dessa afronta. O Rabsaque está dizendo, o meu rei vai entrar nesta cidade e vai fazer este povo aqui comer esterco e beber urina. O sangue de Jesus tem poder. Tem pessoa que gosta de falar cada palavra pesada, né? Eu ainda vou ver você minguando, eu ainda vou ver você aí como mendigo, pedinte, eu ainda vou ver você em cima de uma cama. Sangue de Jesus tem poder, está repreendido esse tipo de palavra de maldição. E foram essas palavras que eles falaram. E diz ainda a palavra, amados, versículo 28, Rabsaque, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse, ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque vos não poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por presente, saí a mim, e cada um coma da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da sua água, da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, terra de mosto, terra de pão, terra de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo, o Senhor nos livrará. Portanto, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria, que é feito dos deuses de Ramate, de Arpade, que é feito dos deuses de Savarfaim, Rená e Ivá. Porventura livraram a Samaria da minha mão?
quais são eles dentre os povos dos deuses das terras, que os livraram da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Agora ele está falando para o povo, dizendo para o povo assim, tem um tal de Ezequias, um rei, o rei de vocês está dizendo para vocês confiarem em Deus, mas não dê ouvidos a ele não. Essa conversa de você confiar em Deus não vai dar em nada. Essa conversa de você confiar em Deus vai levar você para a morte. Mas se você virar as costas para o teu Deus, eu vou te colocar numa terra de muitos frutos, numa terra boa, numa terra larga. Preste atenção, que a promessa que o inimigo está fazendo nada mais é do que a mesma promessa que Deus havia feito para o seu. Qual foi a promessa que Deus fez para o povo quando saíram do Egito? Eu vos levarei a uma terra boa e larga, que mana leite. Diga comigo que o inimigo promete, não é nada que meu Deus não possa fazer. Ele promete para você aquilo que Deus já tem como plano te dar. Ele promete para você aquilo que já está no plano de Deus te dar. E ele te engana para você achar que ele vai te dar alguma coisa. Olha como ele tentou isso com Jesus lá no deserto. Ele disse o que para Jesus? Tudo isso te darei se você me adorar. Eu imagino Jesus falando, que doido. Ele está querendo me prometer aquilo que já é. Ele está querendo me oferecer uma coisa que eu já tenho. Ele está querendo me oferecer uma coisa que o Pai já me deu. E o Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. E diz a palavra que hoje ele é o nome sobre todos os nomes, ao qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória, glória a Deus. Jesus é a prova que você e eu não precisamos aceitar as ofertas do diabo, porque o nosso Deus tem muito mais para nos dar. Agora, amados, voltando para a história aqui, o povo está ouvindo tudo isso, mas antes do povo sair ali próximo àquele aqueduto, qual foi a ordem que o rei Ezequias tinha dado? O rei se antecipou e disse para eles assim, olha, o inimigo vai mandar o porta-voz, e o porta-voz vai falar cada coisa na tua cara, vai falar cada palavra, cada afronta, vai falar cada asneira, mas ouça o que eu estou te dizendo, não lhe responda nada, não diga uma só palavra, ouçam calados. Em outras palavras, Ezequias estava dizendo, essa afronta nós vamos vencer de boca fechada. E hoje eu estou aqui como o teu líder espiritual para te dizer que você não vai vencer a afronta gritando por os quatro cantos, falando da tua vida para todo mundo, esbravejando, respondendo, entrando na internet para responder, para falar. Essa afronta você vai resolver, você vai vencer com o teu joelho no chão, com a tua boca no pó, com a tua cara na presença de Deus. Não fale, não responda, não revida, não tente se justificar, porque a Bíblia Sagrada diz que quem justifica o justo é Deus. Aquela passagem que levaram uma mulher acusada de adultério até Jesus, você vê aquela mulher tentando se defender, mas ela teve quem a defendesse. Aquela mulher venceu aquela afronta. Para as mulheres devemos lembrar que a Bíblia Sagrada diz que a mulher, ela ganha um marido sem o uso de que a mulher sábia, ela ganha o marido no silêncio, não é discutindo, não é batendo boca, não é indo para o confronto. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 6, no versículo 12, vamos ler? O que foi que o apóstolo Paulo disse aqui, amados?
Ah, como eu gosto dessa parte. Porque às vezes os irmãos, eles acham que o problema deles é com determinadas pessoas. Mas quando o crente descobre que o problema dele não é uma pessoa, o problema não é aquela mulher que dá em cima do marido, o problema é o demônio que usa ela, o problema é o Senhor que está usando ela. Enquanto você procura aí, pensa comigo, se você passar aqui pela praça de Franco da Rocha, tiver lá um tal de um boneco de ventríloco, lá ó, sentadinho aqui no colo do homem, aí você passa e o boneco de ventríloco fala assim: ô sua feia, ô sua gorda, sua pobre. Aí, ou então passa para os homens, né? Ô seu cabra feio. Apesar que homem não liga que chama de feio, não. Quer ver homem ficar bravo? Chama de ô seu corno. Aí ele fica bravo. Mas imagina só. Aí você vai lá e pega um pedaço de pau, um porrete na raiva, e vai lá, arrebenta com o boneco, acaba com o boneco, destrói o boneco. Eu pergunto a você, resolveu o problema? Por que não? Porque o dono dele, ele perdeu um boneco, ele vai fazer? Ele vai usar? Então entenda isso. Se você matar a pessoa que é porta-voz do diabo, o que é que o diabo vai fazer? Se o Ezequias mandasse, mata esse condenado desse Rabzaquei, mata ele, dá uma flechada nele, o que ia acontecer meia hora depois, minha gente? O rei da Síria ia mandar? Ia continuar? Então você se levantar, ou você querer se vingar de pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, é uma luta que não tem fim. O apóstolo Paulo escreveu aqui esse texto, versículo 12, ele disse: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Pastor, meu marido quando bebe chega em casa agressivo. Teu problema não é com o marido, teu problema é com o demônio que amarra ele no vício. Então vamos entender uma coisa: quem é que você precisa combater? O que está sendo usado ou aquele que usa? Então a sua luta não é contra a pessoa, é contra o espírito que está usando ela contra a tua vida. E aí quando nós entendemos que existem lutas espirituais que nós só vamos vencer com jejum e oração. Jesus disse: existem certas caças de demônio que só saem com jejum e bate-boca. Indo para a internet, vou falar mal dela também. Eu sempre digo isso, irmã. Pastor, apareceu uma asinha lá. Apareceu uma asinha que está dando em cima do meu marido. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou puxar, pego ela pelo cabelo, dou uns 2 tapas na cara dela, vou lá e armo um barraco, e aí ela vai embora da cidade. Aí eu pergunto, irmãs, acabou o problema? Se a mulher for lá para o Rio Grande do Norte, bem longe, o que é que a pombagira que estava no couro dela vai fazer? Vai entrar em outra, e você vai continuar tendo esse problema a vida toda. Mas se você entender e aprender a combater o espírito que está tentando destruir teu casamento, aí você manda esse cão embora, resolve o problema e o Senhor vai entrar na peleja com você. O que é que o Ezequias disse para o povo? Não digam nada, fiquem quietos. E depois que eles ouviram tudo aquilo, segundo Reis capítulo 19, a palavra vai dizer que o Ezequias vai para onde, hein, minha gente? Tem uma mensagem que eu ouvi uma vez que eu achei interessante. A mensagem dizia que sim, que Jesus, ele é o leão da tribo mas ele também é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa pregação foi muito interessante. Eu ouvi o pastor dizer assim, em um determinado momento, Jesus foi um cordeirinho mudo, levado ao matadouro.
Mas num outro momento, Jesus não é mais um cordeiro mudo, ele é o leão da tribo de Judá. Agora entenda, tem gente que na hora de abrir a boca e orar, clamar, se derramar aos pés do Senhor, na hora de gritar, na hora de dar glória, na hora de orar alto, a chamada oração de gato, né? Não, pastor, porque a Ana, a Bíblia diz que a Ana não saía som nenhum da boca dela, só a boca mexia. Eu estou na oração da Ana. Amado, a palavra diz que a Ana se derramava perante o Senhor. Ela não conseguia falar de tanto que ela chorava. Essa comparação não deve ser feita. E olha que interessante, tem irmão que quando toma uma fechada no trânsito, mas ele é bravo, aí que ruja o leão. Meu irmão, se alguém pisar no pé dele lá fora ele é um leão, mas na hora da oração ele é um cordeirinho mudo. Dá para entender? Só que Deus está falando nessa palavra que ele precisa inverter. Diante das afrontas que esse mundo te fizer, seja um cordeiro mudo, mas na presença do Senhor você pode rugir como leão. Diante do adversário, a ordem do Ezequias era: fiquem. Mas quando Ezequias entrou na casa do Senhor, segundo Reis capítulo 19, versículo 1, diz a palavra, que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Lugar de eu falar das minhas afrontas é na casa do Senhor. Lugar de eu falar de como eu estou sendo afrontado é diante do Senhor, é no altar de Deus. Eu vou pegar tudo aquilo que eu tenho ouvido lá fora e eu vou colocar no altar de Deus. Tudo que o inimigo tem usado pessoas para falar lá fora, eu entro aqui neste lugar e coloco diante do meu Deus e digo: quem sabe Deus também ouviu, quem sabe Deus também viu. E a oração de Ezequias foi essa: ó Deus, ouve as palavras, ouve o que eles estão dizendo. E a palavra de Deus diz, amados, que o Senhor ouviu a oração de Ezequias, e o Senhor enviou a palavra pelo profeta Isaías, dizendo, versículo 6, e disse-lhe Isaías: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temais as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemam. Eis que meterei nele um espírito, e ouvirá ele um ruído, e voltará para a sua terra, e a espada farei cair na sua terra. Oh glória! Então, meu irmão, minha irmã, o que a palavra de Deus está nos ensinando é: lugar de você gritar, falar, espernear é aqui. Lá, só que tem gente que está fazendo ao contrário. Lá fora é brabo, lá fora roda a baiana, lá fora vai para a briga, vai para o confronto, mas quando chega na casa do Senhor, que é para orar, para buscar, que é para receber vitória, um desânimo. Meu Deus do céu, cadê aquela brabona lá que fala e acontece? Amados, eu me lembro de uma história que eu ouvi. Sempre que prego essa palavra me vem essa história. Essa moça, ela foi obreira conosco na igreja de Ferraz de Vasconcelos. E ela contou o seguinte, que ela começou a frequentar a igreja, e o marido dela, o Adriano, ele era aquele beberrão, mas bebia. E o camarada era aqueles torcedor de ir para estádio e arrumar briga. Sabe que de vez em quando você vê aí essas notícias, de que eles se encontram por aí, saem na pancada? Ele vivia nesse meio. Já era casado, tinha uma filha, mas era desse jeito.
Então era assim, quando o Corinthians ganhava, ele bebia porque estava feliz. E quando o Corinthians perdia, ele enchia a cara porque estava triste, bravo porque o time dele perdeu. E quando empatava, ele bebia também porque estava meio assim. Então para ele não tinha tempo, era a bebida. E ela tinha um tipo de comportamento que era o seguinte: quando ele entrava em casa, que ele chegava bêbado, ela já botava a mãozinha na cintura e falava: bonito, hein? Você não tem vergonha na cara não, né? Mas não tem jeito. E blá, 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 e fala. Daqui a pouco ele irritava e saía quebrando tudo, quebrava guarda-roupa. Chegou até a bater nela. Aí essa mulher começou a frequentar a Igreja da Graça, do R.R. Soares. Aí um belo dia ela procurou o pastor e começou a contar para o pastor a história da vida dela, como era sofrida. E o pastor foi ouvindo e perguntou para ela: mas quando ele chega bêbado, qual é o tipo de comportamento, o que você faz? Ah, pastor, quando ele chega, aí o pastor disse para ela assim: irmã, se o camarada está bêbado, que consciência ele tem para assimilar alguma palavra tua? Se ele não está 100% do seu juízo mental. Faz o seguinte: quando ele aparecer lá no portão todo bêbado, entra para o teu quarto, fecha a porta, vai fazer alguma coisa, vai orar, vai ler a Bíblia, finge que está dormindo. Aí um belo dia, chega o camarada bêbado em casa, 2h da manhã. Ela já tinha deixado a comida pronta, tudo preparadinho lá, achando que ele ia chegar umas 10h, mas que nada. Quando ele chegou bêbado, irmã, ele foi pegar um prato de comida e aconteceu alguma coisa que ele tropeçou e caiu no chão. Foi macarrão para um lado, a carne para o outro, arroz, salada, aquela coisa. 2h da manhã, ela já levantou como? Mas aí ela se lembrou dos conselhos que o pastor tinha dado a ela, dizendo que uma mulher sábia ganha o marido no silêncio. Quando ela chegou na cozinha, que ela olhou aquela cena, o homem caído no chão, cheio de macarrão na cara, ela olhou para ele, respirou fundo. Ele já estava esperando o quê, irmã? O que é que ele já estava esperando? Ixi, lá vem a fera, lá vem a onça. Ela respirou fundo, estendeu a mão para ele e falou: levanta, vai lá tomar um banho que eu vou limpar aqui. Botou ele lá no chuveiro e foi lá, limpou a cozinha, tirou a comida do chão, não sei o quê, botou uma comida no prato para ele, fez um café que ele gostava. Quando ele saiu meio assim desconfiado: deve ter veneno nessa comida, não é possível. Deve ter veneno nesse café, não é possível. Tá boazinha demais. Desconfiado que só, ela falou assim: ó, come aí, eu vou dormir, tá bom? E foi embora. De manhã, ele acordou, uma cara de brabo, nervoso. E ela quieta lá fazendo as coisas, arrumando já o café. Vai falar nada não? Eu disse: eu não, falar o quê? Você já é um homem adulto, já sabe das coisas. E outra, eu fui à igreja, Deus falou comigo que ficar discutindo com você quando você chega nesse estado não vai me adiantar em nada. Você não está pronto para ouvir. Mas é bom, já que você perguntou, eu não estou feliz com essa situação não. Você chega de madrugada, bêbado, fazendo barulho de panela, aquela coisa toda, acorda a menina. Era para você ter chegado em casa a tal hora, chega tarde, olha, está difícil, estou sofrendo. E ele ali, como, minha gente? Ouvindo, porque tem a hora de falar e tem a hora de se calar. Existe um momento certo para tudo. Aí ele brabo: que igreja é essa que você está indo aí? Brabo, nervoso. Que hora que é o culto na tua igreja? Ela disse: é 7h30. Passa uma camisa para mim lá que eu também vou. E foi esse dia que ele foi à igreja, entregou a sua vida para Jesus. Até algum tempo atrás, esse rapaz que eu estou dizendo, sabe quem ele era? Pastor da igreja aqui de Francisco Morato.
era um cachaceiro, mas que teve uma mulher sábia dentro de casa que aprendeu a ganhar o marido. Tem muita gente, amados, que está perdendo a razão, falando demais, batendo boca, discutindo, quando na verdade essa peleja você vai ganhar é com oração, é com jejum, é na presença de Deus. Ah, mas estão falando, deixa falar. Ah, mas estão mentindo, deixa mentir. Ah, mas estão inventando, deixa inventar. Pastor, estão aumentando, estão dizendo até coisa que eu não fiz, deixa falar. Vai para o teu joelho, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que te ouve em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto, ele há de te recompensar. Ele vai entrar com você nesta peleja, e esta afronta vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Glória, glória a Deus. Fica de pé, vamos orar. Pega esse monte de luta que você está vivendo aí, ó, coloca aqui no altar do Senhor. Pega esse monte de prova que você está vendo aí, pastor, lá no trabalho, levantou uma asinha, levantou umzinho. Só a graça, pois é, meu irmão. Bater boca, discutir não vai resolver, não. Vamos orar que é melhor, né? Em nome de Jesus. Venham aqui à frente, vamos fazer a oração juntos? Traz aí o teu pedido, me entrega aqui. Deixa eu fazer a oração com você. Coloque a mão à altura do seu coração. Feche os teus olhos. E diga assim: meu Deus e meu Pai, diante de Ti, na Tua presença, eu me coloco agora. Eu entendi e aprendi esta lição, que não adianta discutir, bater boca, responder, pois a minha luta não é contra a carne, não é contra pessoas, a minha luta é espiritual, e para a luta espiritual, eu preciso usar armas espirituais, o jejum, a oração, a Tua palavra. Por isso, meu Deus, ouve agora a minha oração e me responda em nome de Jesus. Continue a tua oração, ore com fé agora. Eu quero também nesta oração apresentar as pessoas que estão necessitadas, assim como foi pedido a oração aqui para a Rosa, Lourdes Rosa, pela recuperação dela. Vamos apresentá-la ao Senhor. Meu Deus amado e Pai soberano, uma doença é uma afronta, um levante, uma fofoca, uma palavra inventada, uma palavra aumentada, uma ameaça, são várias as formas que o inimigo encontra para afrontar alguém que serve ao Senhor. E esta pessoa veio hoje a esta igreja, está hoje ligada nesta palavra para viver o sobrenatural, e nós invocamos o poder do Teu nome. Senhor, entra nesta peleja para que não haja necessidade, nem sequer desta pessoa se defender. O Senhor na Tua palavra diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então que esta pessoa, ainda que seja um justo, não precisa se justificar. Cumpra, meu Pai, a Tua palavra que diz que o Senhor vai justificar o justo. Quem vai defender este homem, vai defender esta mulher é o Senhor. O Senhor defendeu Jó perante o inimigo. Então defenda esse teu filho, esta tua filha, que está diante do altar agora orando. Senhor, são tantas as afrontas, problemas de saúde, problemas financeiros, pessoas que zombam dizendo: onde está o teu Deus? Pessoas que abrem a boca para zombar da nossa fé, da nossa situação, mas nós estamos aqui para buscar a Tua face, para invocar o Teu poder, a Tua presença, para dizer, meu Deus, que ainda que o homem tenha fechado uma porta, o Senhor é poderoso para abrir outra. Ainda que o homem tente puxar um tapete, o Senhor é que nos mantém em pé. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, injeta fé neste coração agora, que estava entristecido, caluniado, essa pessoa que tem vivido dias difíceis e até mesmo
mesmo pensou em parar, em desistir, mas veio hoje aqui buscar um renovo do Senhor, buscar uma palavra, buscar um incentivo para viver e para ser vitorioso, vitoriosa. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, eu entrego cada vida ao Senhor. Esse pedido de oração que foi preenchido, Senhor, essas afrontas contra a família, esse levante do inimigo que tem acontecido, faz cair por terra, meu Deus, repreende agora, paralisa a ação do inimigo, paralisa a ação do diabo, do espírito do vício, do espírito maldito, o espírito que lança palavras de maldição usando a boca de alguém, usando a boca até mesmo de um parente, de um familiar. Senhor, faz essa afronta cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos a Ti, porque é aqui na Tua casa que nós devemos rasgar o nosso coração, sim. Se tiver que gritar, é aqui na Tua presença. Se tiver que rasgar o coração, é aqui na Tua casa. Nós estamos no lugar onde a batalha acontece. O lugar da briga não é lá fora, o lugar da batalha é aqui, diante do Teu altar. E nós estamos em batalha espiritual, nós estamos em batalha por esta vida. Meu Deus, todo espírito de morte que tem soldado a vida desta mulher, da Lourdes Rosa, meu Deus, repreende agora o espírito da doença, o espírito de enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos batalhando, batalha travada é nesta terra, mas o Senhor é conosco nesta peleja. O Deus ao qual nós servimos está conosco. Senhor, venha curar esta pessoa da doença que tomou conta do seu corpo, tomou conta do seu osso, tomou conta de um órgão. Limpa esta pessoa agora com teu poder, cura doentes agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, faça, meu Deus, com que o teu nome seja glorificado, e como o Senhor mesmo disse na tua palavra, quando o Senhor falou para Ezequias, dizendo acerca do inimigo: eu colocarei um freio na sua boca. Meu Deus, coloca um freio na boca daquela pessoa que é usada por Satanás. Faz o diabo se calar, meu Pai. Perante a afronta nós nos calaremos, mas perante o Senhor nós oraremos, e o Senhor fará o inimigo calar a boca. O Senhor vai falar e fazer ele se calar. O inimigo vai ser envergonhado, o inimigo vai ser confundido, porque o Senhor tem nos levantado como povo seu. Oh Pai bendito e Deus amado, entra nesta peleja, entra nesta guerra, entra nessa luta, entra nesta batalha, entra, meu Deus, com este homem, com esta mulher. Tu és o Deus que vai na frente, Tu és o Deus que entra na guerra, e nós confiaremos em Ti. Meu Deus, o inimigo falou para o povo: não confia em Deus não ouçam a palavra de Ezequias não. Ezequias está dizendo que Deus vai livrar, mas nós continuamos crendo. O Senhor nos livrará da mão do inimigo, o Senhor nos dará livramento. Oh, glória, 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 glória. Oh, ria lamaraba shurianda lamas. Oh, glória, 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 glória. Oh, glória, 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 glória. Aleluia. Aleluia, 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 glória, glória, glória a Deus. Oh Deus de poder e grande glória, santo, santo, santo é o Senhor. Graças te damos, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor, porque na tua presença nós somos mais do que vencedores. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir a Jesus Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida.